Dia, graça e paz, né, a todos. Eu estou aqui, como sempre, sem fazer nada, mas lendo a palavra de Deus, então estou fazendo tudo, né? Então, a partir do momento que eu entrei aqui, eu quero contar uma história para você nessa manhã. Eu sei que no comecinho vai ficar assim um pouco a ver chato, né, de estar me vendo, mas eu não quero que vocês me vejam e estejam com o propósito de me olhar. Eu quero que vocês estejam no propósito de ouvir uma história. Eu quero contar uma história nessa manhã para vocês. Se vocês tiverem paciência de ficar comigo na historinha, você vê que é uma história terrível, é uma história que aconteceu mesmo. É uma história da Bíblia, é uma história que ela vai mexer com você. Você vai ficar, meu Deus, mas como é que essa história aconteceu? Meu Deus, essa história é muito... Entendeu? Então, assim, hoje é segunda-feira. Eu não estou fazendo nada. Se você não estiver fazendo nada, fica comigo aí fora. Aí do outro lado, eu aqui. E nós vamos fazendo companhia um pro outro, né? Seja bem-vindo todos vocês aí que têm me assistido, que têm pedido para mim voltar para dar uma palavra para vocês. E que nessa manhã, né, nós possamos entender que Deus, ele é sobre todas as coisas. Eu sei que daqui a pouco vai começar pessoas entrando aí. Às vezes não dá nem um likezinho aí, às vezes não comenta, não fala nada, mas está escutando. E eu quero que nessa manhã vocês venham entender o coração do homem perverso. Como a palavra de Deus fala que existia um homem perverso, de coração muito duro que não queria Deus. E eu quero mostrar para você que tem qualidade de pessoas. Existe qualidade de pessoas. Às vezes você pode olhar, mas os crentes, mas as pessoas se dizem ser crente. E eu quero mostrar para você que tem pessoas que ele, por mais que ele tenha conhecimento, mas ele fica só para ele não leva para os outros. E eu quero levar esse conhecimento para você. Mas antes de eu entrar aqui na palavra de Deus, eu quero que você me acompanhe. Zé Gonçalves aí, né? Está aqui online comigo. O Lionel também, né? Sejam bem-vindos. Ler a palavra de Deus, se você estiver perto da Bíblia, você vai ler. Se você não estiver perto da Bíblia, você vai me ver falando. Depois você vai lá na sua Bíblia, depois que terminar essa pregação. Aí você vai ler todo o capítulo do Juízes 19, Juízes 20. Para você entender essa palavra. Ela é muito difícil para pregar. Não vou falar para você que ela é fácil, porque ela não é fácil. Ela é difícil, mas eu vou trazer o conteúdo aqui. Eu vou fazer o máximo possível que eu posso para explicar para você. Amém? Então nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim. O título diz assim: os homens de Gibeá abusaram da mulher de um levita. Você já entende que aí tem abuso, aí tem pecado, aí tem maldade. Amém? Aí tem traição, tudo aqui tem. Então eu quero passar isso para você. Aconteceu também naquele dia em que não havia rei em Israel. Houve um homem levita peregrinando ao lado da montanha de Efraim. Tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e foi para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E o seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E seu moço e uma par de jumento foram com ele. E ela levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se, encontrou-se com ele, e o seu sogro e o pai da moça deteve e ficou com ele 3 dias. Comeram, beberam e passaram ali a noite. Sucedeu que os 4 dias, pela manhã, madrugaram. E ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partirei.
Assenta-te, pois, e come. E comeram ambos, e beberam, e o pai da moça, ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passar aqui. Alegra o seu coração. Porém o homem levantou-se pela manhã, partiu, levantou-se para partir, mas o seu sogro o constrangeu, tornou a passar ali a noite. À madrugada, o quinto dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. Detiveram-se até inclinar o dia, e o ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele, a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já é dia, o dia se abaixa e já é tarde. Entra-te aqui, passe a noite. Eis que já o dia vai acabando, para que a noite, passe aqui a noite, que o teu coração se alegra, e amanhã de madrugada levantai-vos, caminhai-vos para ti e para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu e veio até de fronte a Jebus, que é em Jerusalém. E com ele o pai de jumentos, abordado com também a sua concubina. Foi já perto de Jebus, e tendo-se já inclinado muito dia, disse o moço ao seu senhor: caminhamos agora e retiramos e passemos dali a noite. Porém disse-lhe o seu senhor: não nos retiramos nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais o seu moço: caminhamos e chegamos a uma daquela lugar. Passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam. O sol se pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retirou-se para lá para entrarem e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não havia quem recolhesse em casa, para ali passar a noite. E eis que um homem velho tinha a tardes do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era, porém, um homem deste lugar, filho de Benjamim. Levantando-se, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade. E disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: passamos a Belém de Judá e até o lado da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que lhe reconheça, que lhe acolhe em casa. Ainda que há palha e pasto para o jumento, também e pão e vinho para mim e para tua serva, e para o moço que vem com teu servo, de coisas nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te falte, fique ao meu cargo. Então somente não passa a noite na praça. Trouxe a sua casa e deu pasto ao jumento, lavaram-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que um homem daquela cidade, homem que era filho de Belial, cercara a casa, batendo a porta e falando ao velho, o senhor da casa, dizendo: tira fora os homens que entraram na sua casa, para que o conheçamos. E o senhor da casa saiu a ele e disse: não, irmão meus, ora não façais semelhante mal. Já este homem entrou na minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem, a concubina dele, tira para fora, humilha elas e faz dela
parecer bem aos vossos olhos. Porém, estes homens não façais loucura semelhante. Porém, aquele homem não quis sair nem ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe tirou para fora. E eles o conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, deixaram ao romper da manhã. Veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando-se o senhor pela manhã e abrindo a porta da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, a sua concubina, quer dizer esposa, jazia à porta da casa com a mão sobre a liminar, quer dizer, a mão na porta. E ele lhe disse: levanta-te, vamos, Luís. Porém, não respondeu então. Pôs sobre o jumento e levou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, mandou o cutelo e pegou uma das suas concubinas e o despedaçou. Pegou a sua concubina, pegou um cutelo e esbagaçou os ossos dela. Com os seus ossos, fez-se em 12 partes e enviou ao todo o termo de Israel. E sucedeu que cada um que tal fazia, nunca tal fez, nem viu este dia os filhos de Israel. Amém? Esse povo, a Bíblia diz que é um rapaz. Esse rapaz, a Kátia, seja bem-vinda. Nós estamos lendo lá em Juízes 19. É uma palavra muito difícil mesmo. Nem todo mundo sabe, se expressar a esse capítulo, porque é um pouco difícil. Mas eu creio assim que Deus nos dá graça para trazer nessa manhã, E eu quero falar para você que um rapaz, ele estava peregrinando pela cidade, ele era um benjamita, ele era de Benjamim. E ele estava nas montanhas de Efraim. E na montanha de Efraim ele conheceu uma menina de Belém de Judá. E ali ele casou-se com ela. Ela era concubina lá de Belém de Judá, então ele se agradou dela, ela se agradou dele, e eles começaram a conviver, viver sua vida. E de repente essa mulher traiu ele. Chegou lá, traiu, aí ela decidiu no coração dela ir embora. Não, eu vou embora, já traiu meu marido, eu vou embora. E foi embora para casa do pai dela. A Bíblia está falando que depois de 4 meses, ele decidiu no coração dele ir embora para casa dessa mulher, buscar ela para viver com ele. Aí nós podemos observar uma coisa. Essa história é muito difícil, a história é muito perigosa, a forma desse povo olhar com o coração tão perverso. Mas disse que ele foi atrás dessa moça, ele foi bem recebido na casa do sogro dele, e ficaram ali, comeram, beberam, dormiram, e alegrou o coração. Ficaram ali felizes alguns dias. E sempre o sogro dele adiantando, não vai agora não, vai só amanhã. Aí do outro dia, não, vai só amanhã. E ele obedecendo. Chegou um dia, ele falou, não, agora eu vou. Aí ele pegou a concubina dele, pegou o jumento dele, pegou o servo dele, que é o rapaz que era servo dele, e foram embora. E quando eles foram embora, viajando, já estava tarde, e o sol já estava declinando, já estava ficando escuro, e eles tinham que parar em algum lugar. E aquele moço falou assim, olha, nós vamos ficar nessa cidade. Nós vamos parar nessa cidade porque já está de noite. Ele falou, não, nós só vamos ficar numa cidade que seja a cidade do nosso povo. Ou nós vamos ficar em Gibeá ou em Ramá. Nossa cidade nós não vamos ficar. E eles continuaram, chegaram em Gibeá já de noitinha. Sentaram na praça da cidade e ficaram por lá. E não teve ninguém que convidaram aquele povo para poder ficar na casa deles, nessa cidade de Gibeá. Então, quando nós podemos observar a palavra, veio um velhinho. Esse velhinho veio da roça, nos campos, já veio de noite. E avistou aquele povo naquela praça. Aí ele falou assim, da onde tu vens, da onde tu vai? Ele falou assim, olha, eu sou um benjamita, de Benjamim, mas eu estou em Efraim, peregrinando ali nas montanhas de Efraim, e eu vim de Belém de Judá.
e ninguém me convidou para ficar aqui, na sua casa. Então eu estou aqui nessa praça. O velhinho disse, não, agora você vai lá para minha casa. E o cara disse, né, o rapaz falou, eu tenho comida para os animais, eu tenho comida e vinho para nós, mas nós só não tínhamos lugar de dormir. Ele disse, não, vai dormir na minha casa e o que faltar eu sou responsável pela vida de vocês. E eles foram. Quando chegou lá, disse que eles comeram, eles beberam, lavaram os seus pés, né, porque tinha essa tradição que quando você chegasse na casa de alguém, naquela época você lavava os pés para entrar para dentro. E eles levaram os pés, comeram, se alegraram e foram dormir. Antes deles dormir, eles escutaram bater na porta. E eram os rapazes dessa cidade de Gebeuá que estava batendo na porta, porque eles queriam agarrar o rapaz e também o servo do rapaz. E o velhinho disse, olha, não faça uma coisa dessa, tamanho de barbaridade. Eu tenho uma filha virgem aqui, pega só a minha filha virgem e a concubina, né, quer dizer, a esposa desse cara, abusa dela à noite, faz o que você quiser, mas não faça tal coisa com esses homens. Aí eu comecei a meditar que lá na cidade de Sodoma e Gomorra aconteceu a mesma coisa. Aí eu lendo aqui, disse, é a mesma história idêntica, né? Que é onde os homens daquela cidade eram perversos. Era homem de Belial. Quando a Bíblia fala que é homem de Belial, é homem de sanguinário, é homem ruim, é homem pecador, é homem que não quer Deus, é homem perverso. Deus, ele destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E esse Deus que trabalhava lá, ainda trabalha hoje. Aí eu vim trazer para os nossos dias hoje essa palavra sobre esse rapaz. O rapaz entregou a concubina dele, ninguém tomou não. Ele abriu a porta, pegou a concubina que é a esposa dele, entregou pro cara lá abusar e foi dormir. Sabe por quê? Porque eles já tinham bebido. E eu fiquei imaginando bem assim, Antônio Soares, né? Seja bem-vindo, Antônio Barbosa, seja bem-vindo. Então eu vejo o que a bebida tem feito. O cara se alegrou, seu coração, e foi dormir, entregando, né, a sua esposa lá para os caras fazer o que quisesse. E pela manhã, já estava clareando, a moça chegou. Quando a moça chegou, ela bateu na porta, levou a mão na porta, ela já caiu morta. Eles tinham abusado da mulher a noite toda e ela morreu. E o rapaz acordou, tudo claro, já vamos embora. Então chegou lá, chamou a moça, né, a esposa, para ir-se embora. E quando chegou lá, ele viu que ela estava morta. Ele pegou a sua esposa, jogou no seu jumento, foram embora. Ele, né, o seu pai de jumenta, a sua esposa já morta, e o rapaz, né, que acompanhava ele, que é um servo dele. E quando chegou lá, diz que ele pegou essa moça, que é a esposa dele, cortou os pedacinhos, os ossos dela em 12 pedaços. E pegou esses pedaços e mandou para as 12 tribos de Israel. A Bíblia fala que naquele tempo não havia rei em Israel. Nós podemos observar que quando não tem um comandante, né, um rei, um príncipe na cidade, a cidade ela perecia, o povo ele perecia no pecado. Se hoje nós não temos governadores e presidente, como é que seria o nosso Brasil? Eu vou falar sobre o povo lá de fora, eu vou falar sobre o Brasil, porque nós vivemos aqui. Sem um governante aqui, na nossa cidade, no nosso Brasil, como é que seria? Como é que seria a norma, né? Então, aquela cidade de Benjamim ali, estava vivendo, em Gibeá, estava vivendo um povo tão terrível de pecado, que existia tantas pessoas mal nesse lugar, mas esse povo que era um povo de Deus, que era um povo, que era essa cidade conhecida, que era o povo de Israel também, só era dividido tribo, e essa tribo vivia, né, nos seus locais, como esse rapaz era de Efraim, e ele estava vivendo na montanha de Efraim. Então, assim, ele não conhecia nada dessa cidade de Gibeá. Quando nós paramos para observar que esses benjamitas, eles viviam nessa cidade, porque os benjamitas, e esse Gibeá é a cidade, esses lugares aí, que é tudo a cidade dos benjamitas. Então eles estavam nesse lugar tão pequeno, era uma cidade onde tinha muita coisa perversa. Mas esse povo
os Benjamim, eles nunca tinham levado até Israel para comentar que lá vivia esse povo, que lá tinha um povo mau. Eles ficavam no mundinho deles. Eles não estavam nem aí com o que estava acontecendo. E Israel, o povo de Israel, não estava sabendo das maldades desse povo. Aí eu comecei a olhar que esse rapaz, ele confiou tanto nesse Senhor, que a primeira oferta que o Senhor falou, vamos para minha casa, que eu sou responsável pela sua vida, eles foram beber num lugar que ele nem conhecia. Ele não conhecia o homem, ele não conhecia quem é aquele hospedeiro deles. E eles se alegraram o coração, se colocaram muito à vontade, porque eles se acharam que ele estava na terra deles, aquela terra dos parentes dele, que aquela terra também era de Israel, que eles são um povo, não era todo mundo ali, é o povo de Deus. E eles simplesmente lavaram os pés, comeram, beberam e simplesmente foram descansar. E o que eu quero falar para você hoje, que isso vem acontecendo nas nossas vidas. Às vezes nós olhamos só para o nosso umbigo, como se diz, né? Às vezes nós olhamos só para nossas vidas, mas nós não estamos com o coração aberto para nós estar olhando a situação das pessoas. Naquele tempo as mulheres não tinham valor de nada. Os homens, até hoje tem preconceito, né? Tem essa forma dos homens ser machistas, de achar que a mulher pode apanhar, que a mulher pode fazer isso, ou a mulher não pode fazer aquilo. Naquele tempo, tempo de Moisés, as mulheres não tinham valor de nada. Então pode ficar com essa mulher, abusa delas, faça o que tu quiseres com ela, mas os homens não. Porque os homens eram poupados, era vergonha para os homens, para a mulher não. E a mulher acabou entregando a vida dela, terminou morrendo. Esse homem, ele foi tão visto na casa do sogro dele, o sogro dele recebeu ele tão bem. E ele tinha ido naquele lugar buscar a esposa de volta e falar para aquela esposa o quanto ele o amava. Aí para você ver o quanto a bebida, o quanto o diabo, o povo, as coisas mal, vem usar as pessoas. Aquele homem, com certeza, ele foi usado pelo demônio de cortar sua esposa em 12 pedaços, ainda sair distribuindo. E ele mentiu quando ele chegou lá, que essa história começou a cercar Israel. Ele foi contar a sua história. E ele foi contar a sua história de uma forma mais mentirosa que poderia. Ele disse que os homens chegaram na casa daquele senhor, que hospedaram eles, tomaram a mulher dele e mataram a mulher dele. Então não contaram a verdade. A confiança em estranho, a confiança que nós temos em achar que o povo é um povo bom. Hoje nós vivemos num mundo onde muitas pessoas têm se levantado para dizer eu sou evangélico e tem envergonhado a igreja de Deus, tem envergonhado o evangelho verdadeiro. Hoje, quando nós olhamos, deparamos com a situação, quantas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, ele lê a palavra de Deus, ele não obedece. As pessoas têm confiado, às vezes têm depositado a sua confiança no homem, às vezes não tem lido a Bíblia, não tem orado, não tem buscado, não tem jejuado, porque alguém está orando por mim, alguém está buscando por mim. Eu quero dizer para você nessa manhã, não confie em palavra vã, não confie em qualquer pessoa que você não a conhece. Esse rapaz não conhecia, ele morava na montanha de Efraim. E ele ficou em Gibeá porque ele confiou numa cidade. Não confia naquilo que você está achando que pode. Mas você possa examinar. Você tem que examinar as escrituras, a palavra de Deus e saber aonde Deus quer trabalhar na tua vida. O que Deus tem para a sua vida. Não confiar em palavra falsa. As pessoas falam muito. Quando eu abri a Bíblia, existia esse tipo de homem maligno que pegava os homens para matar, para estrupar, para fazer, né, para ser vergonhice ali. Eu fiquei vendo que esse povo de Benjamim, né, que é da tribo de Benjamim, os benjamitas que viviam naquela cidade, eles não foram contar para Israel que aquele povo estava fazendo certas coisas. Eles deixaram esse povo perverso no meio deles. E quantas vezes eu trazendo, assim, quantas vezes tem pessoas do nosso lado achando que é pessoas boas? Nós não temos coragem de pregar a palavra verdadeira para ele, porque tem medo dele sair da igreja, sair da célula, sair de perto de nós, assim não ser mais nossos amigos. Mas nós temos que entender uma coisa. Nós temos que realmente entender uma coisa.
que nós temos que ser verdadeiro. A palavra doa em você ou não doa, mas que eu tenho que pregar ela da forma que ela é. Essa cidade estava esquecida. Por quê? Porque não existia nenhuma pessoa que governava esse país nesse tempo. Ele estava sem governador. Mas só que eles esqueceram de saber que naquela cidade existia um rapaz lá, umas pessoas que eram da parte de Deus. Eles existiam naquele lugar, eles existiam. Esse lá, ele era neto de Arão. Eles faziam algo para Deus. Quando esse povo soube, né, esse povo da outra cidade de Israel, soube que naquela se armaram todos, falaram assim, nós vamos agora, nós vamos criar, nós vamos ter guerra agora, nós vamos lá e vamos destruir essa cidade. Mandou falar para esse povo de Benjamim, e o povo de Benjamim nem se importou, que eles estavam querendo saber o que estava acontecendo. Esse mal cresceu tanto nessa cidade, e agora nós queremos saber como foi que cresceu. Esse povo nem se importaram. As pessoas que ele vê o mal, ele vê as coisas ruins, e ele acaba, sabe o quê? Não denunciando. Minha bateria tá a palavra para vocês, porque tá acabando, mas se acabar, daqui a pouquinho eu vou acabar a palavra aqui. O que eu quero trazer para você é que esse rapaz chegou na cidade que ele não conhecia, ele deparou em situação diferente, de esquisita para eles, de difícil, e teve ajuda de uma pessoa que ele não conheceu, e chegou numa cidade que era escondida, com tanto pecado que as pessoas que diziam ser filho de Deus nunca tinham graça e paz, amém? A Dani, né? A Daniela Lima. Essa cidade tinha pessoas erradas, eles não tinham falado, eles nunca tinham entrado lá para poder falar a verdade, mas naquela cidade existia uma pessoa, um sacerdote, e esse povo fizeram se armaram, vamos agora para a guerra, vamos matar tudo, né? Vamos matar esse povo. E quando eles pediram para Deus, eles falaram, olha, nós vamos lá na guerra, nós vamos guerrear, nós vamos matar todo o povo daquela cidade, nós vamos contra essa cidade, né, desse povo. Aí tá tudo bem, pode ir. Deus confirmou, pode ir. E eles foram, perderam. Aí na segunda vez oraram de novo, Senhor, pode ir. Eles foram lá de novo, perderam. Agora a terceira vez que eles iam contra a cidade dos Benjamitas ali, né? Dos Benjamim. Quando eles oraram a Deus, que a Bíblia fala que eles oraram, eles jejuaram, eles sacrificaram ao Senhor. Aí eles foram até, aí eles soube procurar um homem de Deus, né? O levita tinha feito essa barbaridade toda. Não é porque ele era cantor, não. Ele era da tribo de Levi. Às vezes esse é o levita todo, não. Ele era da tribo de Levi. Então assim, ele fez essa barbaridade toda. Então o povo de Israel ia se vingar. Então o quê? Com esse povo maldoso que estava nessa cidade de Gibeá. Então, o que foi que aconteceu? Eles pegaram e foram à peleja. E perderam a primeira vez, perderam a segunda. Quando eles foram ter com o sacerdote, que eles foram ter para fazer o quê? Sacrificar, orar e jejuar, aí Deus se agradou. Aí eles foram a terceira vez para a guerra e ganharam a guerra. Diz que aquela cidade foi destruída com tudo. Com tudo. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada. Eu vi duas cidades colando, a cidade juntas, a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, homens, mulheres e crianças. Essa cidade foi destruída, depois você lê a história que foi destruído todo o povo. Foram à guerra, por causa de uma mentira, por causa de uma confiança e por causa de uma pessoa que escondeu o mal na cidade. Aí eu quero colocar você e eu como uma cidade. Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não temos que estar guardando maldade no nosso coração. Nós não temos que estar guardando coisas desagradáveis aos nossos corações, o pecado, porque um dia ele vai ser descoberto. E quando ele for descoberto, vai vir a espada de Deus para cortar, para queimar, para destruir. E nós vamos para o inferno, sabe por quê? Por causa da nossa maldade. Mas que nós venhamos nos converter, que nós venhamos mostrar, nesses momentos de oração, o que está acontecendo. Se coloca como esse homem, né? Foi perverso, porque ele não tinha Deus. Ele se alimentava, eles bebiam, se alegravam o coração, e eles queriam saber só deles. Eles eram egoístas. Eles não foi ver que aquela moça sofreria um dano. Ele não tinha um amor no coração deles. E nós podemos observar através da palavra, nós podemos alimentar da palavra de Deus, que aquela moça ela foi estuprada a noite toda. Aquela moça, Dani, foi estuprada a noite toda. Lá em Ezequiel, lá em Juízes 19, você lê depois. É uma história muito bonita. É uma história muito de sofrimento, de traição, de morte. Sabe por quê? Porque faltou Deus.
No nosso país hoje nós temos governador, nós temos nosso presidente. Na igreja nós temos os pastores para nós ir lá consultar. Ei, eu vou fazer um jejum. Ei, eu vou buscar Deus dessa forma. Eu vou estar lá contigo. Pode ir, fulano, lá orar que eu tô com você. Francisco, um beijo. Eu vou lá, pode orar, pode jejuar, pode buscar Deus que eu tô aqui também intercedendo pela sua vida. Então isso que acontecia naquela cidade. O povo queria só coisas ruins, só queria buscar coisa ruim porque não tinha um governador, não tinha ninguém para poder de repente estar ali fazendo algo para eles de bom. Então, assim, Israel, ele vivia num lugar e aquelas tribos viviam fazendo o que queria. Então, essa moça se casou com esse homem, traiu esse homem por falta de conhecimento. Esse homem foi lá, disse que, apaixonado para buscar ela de volta, foi bem recebido na casa do seu sogro, e quando chegou no momento que ela mais precisava dele, a maldade do coração dele, que ele não tinha Deus, entregou a própria mulher para ser morta, para ser estuprada. E ela morreu, ele ainda cortou os pedaços, mandou para a cidade. O que o povo não faz, né? O que o povo não faz sem Deus? Faz tudo. Então foi cortado todos os pedaços e mandado para as tribos. E nunca houve em Israel coisa semelhante. Por isso que veio a guerra. E ele falou, não, foi o homem que tomou minha esposa lá, minha concubina, e estuprou, não foi eu. Ele tirou já o lado dele. Ele não se colocou que ele era o culpado, e muitas vezes tem acontecido isso na minha vida e na sua vida. Nós não temos colocado assim a culpa nossa para nós resolver. Nós temos colocado culpa nos outros. Mas que nessa manhã você vai entender, né? Que a mentira, ela tira nós do foco. Quando nós mentimos, traz o quê? Estrago. A mentira daquele homem e o egoísmo dele fez uma cidade se perder. Muitas pessoas se perderam naquele lugar, que a cidade foi destruída. Foi muita guerra e Deus permitiu. Vá, a terceira vez. Primeira eles perderam, segunda perderam. A terceira oraram, sacrificaram, buscaram o Senhor. Eles foram lá e ganharam a batalha. Foram lá, venceram. Então a mentira e o egoísmo nos afastam de Deus. A mentira e o egoísmo faz muita gente perder. Eu já falei, né, o governo, quando nós não temos o governo. Então, assim, que nós venhamos saber que os benjamitas não deu ouvido. Aquela cidade ali de Benjamim não deu ouvido e não deu crédito. E não se colocou para chegar para Israel e dizer, olha, está acontecendo essa cidade com o nosso povo, pessoas que entraram naquele lugar ali e está fazendo coisas má à vista de Deus. Para que eles viessem logo acabar com tudo, com as coisas, antes de ter toda essa calamidade. E eles não fizeram. E quando Israel veio a eles e falaram que ia fazer guerra, e por que tinha acontecido tal coisa naquela cidade? Por que aconteceu? Ele não deram nem ouvido para o povo de Israel. Ele não queria saber de Deus. Eu quero te falar que hoje tem gente que não quer saber de Deus. A igreja tem oração, tem culto, tem tudo. Eles não vão, porque eles não querem. Eles não querem Deus. Eles querem viver no mundinho deles. Almoçando, jantando, merendando, lavando os pés e dormindo. E se alegrando nos seus vinhos. Mas que nessa manhã você venha entender que Deus quer na tua vida. Deus quer que você faça a vontade dele. Que você não venha guardar para a sua vida pecado escondido, porque ele vai ser descoberto. Nessa cidade havia vários pecados. Várias pessoas pecador. Havia o povo de Deus ali cobrindo o pecado. Assim está a igreja também. Às vezes na igreja está um monte de gente ali dizendo que é crente, não é. Então não acredite. Não acredite em pessoas que olhem para você e diz assim, mas fulano de tal. Não, saiba da tua vida. Procura a tua vida. Conserta a tua vida nesses dias. Jesus, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não vai saber perguntar para você como é que está a vida do seu irmão. Vai saber como é que está a sua vida. Que nesse momento nós não venhamos guardar, igual essa cidade, um monte de pecado. Fazer igual esse velhinho que sabia de tudo que estava acontecendo. Ele não contou. Ele simplesmente apoiou o povo lá. Não vão botar pessoas em risco, né? Esse risco é de salvação. Conta para eles que Jesus vai voltar, que Jesus mata, que Jesus, ele fere, ele cura, ele dá a vida, ele salva, ele liberta. Ele mandou Jesus para morrer numa cruz pelas nossas vidas. Amém? Que nós possamos estar nessa manhã meditando. Você que entrou, depois você vai lá e começa a ver tudo de novo. Que é uma história bonita de uma moça que pagou um preço por uma sociedade cruel. E que através dela, muita gente se consertou. E a ver Deus faz isso. Através da morte de muitas pessoas. Ele consente a morte de muitas pessoas para consertar outras pessoas. E hoje tem acontecido no nosso mundo hoje, no nosso país. Muitas pessoas morrendo para provar para você que ele é Deus, que ele pode, que ele quer salvar. E nesse lugar, essa moça morreu. E eles mandaram esses ossos nas tribos para que viesse colocar um rei. E aconteceu um milagre nesse lugar. Por muitas pessoas que morreram, mas muitas pessoas aceitaram as doutrinas e aceitaram ser feliz nesse lugar. O que eu quero dizer para você hoje, que nessa cidade teve um desespero, teve um escândalo muito grande. Teve pessoas que pagaram preço, essa moça pagou um preço.
mas a cidade se consertou. Então hoje muitas pessoas vão morrer e vão pagar o preço pela sua vida, porque você está turbando o teu coração, endurecendo o teu coração e está negando a Deus todos os dias. Que nós não venhamos negar o Senhor, mas que nós venhamos ser uma pessoa que não sejamos egoísta, que nós não vamos esconder o mal. Se alguém está correndo perigo, você não abafa, mas você chega lá e tira ele do buraco que ele está querendo cair. Amém? É a palavra de hoje pela manhã. Fique com Deus, o Júnior, né, que está aí com a gente. Fique, depois você vai lá. O Valmir Costa também está com a gente. Você vai lá e começa a ver esse vídeo todo para você ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. E nós estamos aqui pela essa manhã, nós estamos na quarentena, não estamos fazendo nada. E nós queremos passar para você aquilo que Deus quer, o seu coração. Que muitas vezes nós fazemos escolha errada. Essa moça escolheu sem conhecer. Esse rapaz também escolheu sem conhecer a moça. E depois gerou tudo isso. Mas eu creio que tudo isso que aconteceu, algumas pessoas lucraram, né? Israel tomou posse, né? Israel foi liberto e houve ali depois um rei naquele lugar. Então, através da morte dessa moça, através do erro de alguém, às vezes a cidade é salva, liberta, o Brasil. Nós estamos vendo hoje muitas pessoas morrendo e muitas pessoas que ainda vão morrer por causa das pessoas desobedientes que não quer Deus. E Deus quer mostrar para as pessoas desobedientes que Ele existe. Será que nós queremos a Deus só através do sangue das pessoas? Não vamos ser egoístas, né? Mas que nós possamos ser homem e mulher de que entende os projetos de Deus. E que nosso irmão não venha pagar o preço pelas nossas vidas. Né? Que não venhamos deixar tanta pessoa morrer só por causa da nossa desobediência. Mas que nós venhamos aceitar Jesus. Amém? Fique na paz, né? Fique na paz de Jesus. Graça e paz a todos. Minha bateria está acabando. E eu quero só agradecer a você, mandar um abraço para cada um. Dizer que foi muito bom estar com você. Qualquer dia a gente vai vir aqui com um debate com o irmão da igreja, tá conversando, para vocês também perguntarem alguma coisa. Vocês vão perguntar, a gente vai responder. A gente vai estar em 3 pessoas aqui, vai ser muito bom. Raiane Freitas, um cheiro. As minhas discípulas estão aí. Eu quero dizer que eu amo vocês, que nós estamos aqui. Depois você vê o vídeo, né? Eu falei pro pessoal que a bateria está acabando, mas eu já entreguei a palavra que eu ia entregar hoje. Essa palavra é muito difícil para poder pregar ela, mas Deus me deu esse privilégio de trazer para vocês. A minha pastora deve estar vendo também, né? Que ela disse que estava vendo um dia desse, junto com a Solange, o Elton. Então, assim, seja bem-vindo a vocês. Eu estou aqui, nós temos pastores, viu? Nós temos uma direção, nós temos irmãos da igreja, nós somos da igreja, nós somos agregados, nós não somos desagregados, nós temos pastores, amém? Um cheiro aí, um abraço a todos. Um abraço para a pastora Helena, né? Minha pastora. E o bispo Marcelo Souza, que é o meu filho, é meu pastor, né? O meu bispo. Então, assim, um abraço a todos da igreja Batista Missionária Amando Vida, aqui no Novo Repartimento. Amém? Fique na paz.